Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 2, versos do 4 ao 9. O título: As dinastias dos filhos de Manu. Ekada pravishat gostham shardulo nishivarshati shayana gava udaya bitastaba bramur vraje. Ekada, certa vez, Pravishat entrou, Gostham, na área do estábulo. Shardula, um tigre, Nishi, à noite, Varshati, enquanto chovia, Shayana, deitadas, Gavaha, vacas, Udhaya, levantando-se, Bitaha, com medo, Taha, todas elas, Babramu, espalharam-se por várias partes. Vraje, no terreno que cercava o estábulo. A tradução é a seguinte: certa vez, à noite, enquanto chovia, um tigre entrou na área do estábulo. Ao verem o tigre, todas as vacas que estavam deitadas levantaram-se com medo e espalharam-se por várias partes do terreno. Quando o fortíssimo tigre abocanhou uma vaca, a vaca mugiu em aflição e medo, e Prishadra, ouvindo o berro, imediatamente seguiu na direção do barulho. Ele pegou de sua espada, porém, como as estrelas estavam cobertas por nuvens, ele confundiu a vaca com o tigre, e por engano degolou a vaca com muita força. Porque a orelha do tigre fora cortada pela lâmina da espada, o tigre ficou com muito medo e fugiu daquele lugar enquanto sangrava pela estrada. De manhã, quando Prishadra, que possuía toda a capacidade de subjugar o inimigo, viu que havia matado a vaca, embora à noite tivesse pensado que matar o tigre, ele ficou muito infeliz. Embora Prishadra tivesse cometido o pecado desintencionalmente, Vasista, o sacerdote de sua família, amaldiçoou, dizendo: em tua próxima vida não conseguirás tornar-se kshatriya, senão que nascerás como Shudra, por teres matado uma vaca. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Parece que Vasista não estava livre de tamaguna, o modo da ignorância. Como sacerdote familiar, ou mesmo espiritual de Prishadra, Vasista não deveria ter levado muito a sério a ofensa de Prishadra. Ao invés disto, porém, Vasista amaldiçoou a tornar-se Shudra. É dever do sacerdote da família não amaldiçoar seus discípulos. Cabe-lhe procurar aliviá-los através da realização de alguma espécie de expiação. Vasista, entretanto, fez exatamente o oposto. Portanto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura diz que ele era Durmati. Em outras palavras, sua inteligência não era muito boa. Aqui nesse tema, nós estamos discutindo um dos 10 temas do Srimad Bhagavatam, que é Manvantara, os manos e seus descendentes. Então nós estamos vendo aqui um pedaço de uma história bastante interessante, triste, né, por um lado, mas ao mesmo tempo muito interessante, que pode nos levar a muitas reflexões. Felizmente, nós temos Prabhupada como o nosso mentor mais próximo, dentro da corrente de sucessão discipular, e Prabhupada já vai no ponto de Kali Yuga, no ponto do indivíduo de Kali Yuga, no ponto da compaixão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, quebrando paradigmas e
se apoiando em Vishwanatha Chakravarti, que está mais próximo do que Vasista, e fazendo e pontuando a situação de uma maneira que possamos representar, que possamos ter a instrução adequada para representar a compaixão do Senhor Chaitanya e não a dureza da cultura védica. A cultura védica tem essa dureza, essa inflexibilidade no que se refere ao sistema Varnashrama. O sistema védico tem essa dureza, e enquanto que o sistema Vaishnava tem a flexibilidade movida pela compaixão. Então aqui nós vemos essa comparação, ou uma apresentação que nos leva à comparação. Aqui não há exatamente a comparação, mas há a apresentação do tema de tal forma que nós podemos, por conta própria, fazer a comparação entre o sistema védico e o sistema Vaishnava. Prisadra não pôde evitar o erro. Ele era competente para matar um tigre, tanto que ele não teve medo de se apresentar, né? Quando ele ouviu o mugido da vaca, ele foi lá, identificou pela sombra do que ele podia ver. Ele estava armado com a espada, e imagine ter coragem de ir apenas com a espada na mão para poder enfrentar um tigre. Tem que ser muito bem preparado para fazer isso, né? Mas ele foi, e ele cometeu o erro de degolar uma vaca. E a vaca, que é o símbolo de toda a cultura védica, a proteção à vaca é a atitude mais nobre que a sociedade pode ter no caminho da religião, no caminho da espiritualidade, no caminho da harmonia entre os seres humanos, entre as classes sociais. A vaca apresenta, a proteção à vaca apresenta a oportunidade de estabelecermos um equilíbrio dentro da sociedade. Os brahmanas cuidam das vacas, às vezes os kshatras também cuidam, às vezes os shudras são ocupados em cuidar das vacas. Os vaishyas cuidam e também das vacas e interagem com ela, porque as vacas, produzem o esterco que é tão importante dentro da agricultura. Então, todos funcionam da melhor maneira por causa da interação com a vaca, com as vacas, principalmente com o tema proteção às vacas. Mas aqui, Prishadra, sem querer, degolou uma vaca, matou uma vaca. E o sacerdote da família foi muito duro com ele. Como foi dito aqui, Prabhupada aponta que ele não estava livre da influência do modo da ignorância. E ele, então, ao invés de compreender a situação, ele amaldiçoou. Isso é típico também da cultura védica, assim, dos tempos védicos, a inflexibilidade védica. Por quê? Porque uma maldição é, na verdade, uma bênção para a pessoa que recebe a maldição, porque ela paga logo a reação por aquele pecado e fica livre para continuar a vida dela sem aquele pecado. Não chegar na hora da morte com uma bagagem. Lembra que eu já falei muitas vezes dessa tal bagagem que chega na hora da morte? Não chegar na hora da morte com a bagagem. O que é que você tem aí nessa mala? Vamos passar aqui no raio-x para ver. Eu vi que tem alguma coisa aí dentro. Abre a mala. Vamos ver o que é que tem aí dentro. E aí a pessoa, quando abre, aqui tem a morte de uma vaca. Você matou uma vaca, meu amigo. Você vai ter que nascer tantas vezes como vaca quanto os pelinhos que a vaca tem. Então, imagine, né?
essa seria a verdadeira maldição. Então, o Vasista Muni, de acordo com a cultura védica, já dá uma maldição que resolve o problema. Vai nascer como um Shudra. Você nasce como um Shudra e, em vez de nascer tantas vezes quanto os pelinhos da vaca, você nasce como um Shudra, depois você vai nascer como um Vaishya, depois você vai nascer como um Kshatriya, depois você vai nascer como um Brahmana, e aí você pode pensar em liberação. Então o sistema védico é muito determinado, pré-determinado, é muito estabelecido. O sistema Varnashrama é muito estabelecido assim. Então, Chaitanya Mahaprabhu fez uma abordagem diferente ao sistema Varnashrama. Fez a abordagem observando o indivíduo e não observando apenas o sistema. E ele, o indivíduo, dependente do sistema. No Vaishnavismo se observa o indivíduo transitando sobre o sistema, não o sistema atuando sobre o indivíduo. Então isso é a misericórdia especial de Chaitanya Mahaprabhu, e com a consideração do Daiva Varnashrama, o popular se tornou o que antigamente era a sabedoria. Na cultura védica, a sabedoria mais elevada era essa, e o básico era o sistema rígido. Agora, Chaitanya Mahaprabhu trouxe o sistema Varnashrama para o Daiva Varnashrama, todos servindo a Krishna e transitando por dentro do sistema Varnashrama, e não um sistema Varnashrama aplicado ao indivíduo. É isso que vivemos agora. E então, a explicação de Prabhupada sobre Vasista é que Vasista não estava livre da Tamaguna, e por isso ele ficou preso à ideia de que matou a vaca, agora tem que ter uma maldição porque você cometeu o pecado mais elevado, o maior pecado. Prabhupada diz aqui: é dever do sacerdote da família não amaldiçoar seus discípulos. Cabe-lhe procurar aliviá-los através da realização de alguma espécie de expiação. Então, para nós já existe a expiação agora pronta, aí que é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Se nós adotamos seriamente o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, todos os nossos pecados, que não são pequenos, nós já participamos, muitos de nós já participaram de muitas mortes de vacas, mesmo indiretamente, nós já participamos disso através do consumo, através do transporte, através da liberação da carne da vaca para outras pessoas, outras entidades vivas, animais, por exemplo. Então nós participamos desse grande pecado védico, que é matar os animais, né? Então aqui Prabhupada alerta que é dever do sacerdote da família proteger os seus discípulos e aliviá-los através da realização de um processo de expiação, e que através desse processo de expiação ele possa se livrar do seu próprio pecado e construir a sua vida de maneira positiva na direção de Krishna Prema Bhakti, que é o sadhya, o objetivo do Vaishnava. Aqui nós, pela manhã, na nossa
Nossa rotina no sadhana básico, o nosso é bem básico, dado por Prabhupada, nós falamos as ofensas e para poder relembrar constantemente que devemos cantar os santos nomes do Senhor de maneira consciente, sabendo que devemos aprimorar a nossa relação com o Mahamantra Hare Krishna. E então, entre essas ofensas, está a 7ª ofensa, Namno Balavya Syahi Papa Buddhi, que é conscientemente cometer uma atividade pecaminosa pensando, depois eu canto Hare Krishna e eu vou me purificar. Esse é um processo de expiação válido para esta era. Então, qual o problema? Eu cometo o pecado, depois eu canto Hare Krishna e me purifico. Essa atitude é considerada ofensiva aos santos nomes e deve ser... nós devemos tomar consciência dela para evitar essa atitude negligente, relapsa, essa atitude que pode criar em nós uma maneira de ser equivocada com relação ao Mahamantra, utilizar o Mahamantra para servir os nossos propósitos egoístas. Não é assim que nós vamos observar o sistema Varnashrama, não é assim que nós vamos observar o processo da consciência de Krishna. Devemos observar o sistema Varnashrama, o processo da consciência de Krishna, como libertadores, porém, especialmente como o processo que vai nos aproximar do serviço puro a Krishna, para que possamos desenvolver amor puro por Krishna. Então essa é a ideia de observar o Varnashrama. Aqui tem algo que pode ser considerado também um alerta para os mitos que surgem dentro do nosso movimento. Vou contar uma história também verídica dentro do movimento que eu ouvi recentemente nessas conversas que devotos antigos falam das coisas que já aconteceram no movimento, que hoje nós entendemos como absurdas. Então, uma vez, um devoto num templo, era o devoto que fazia tudo. Ele fazia tudo, sabia consertar o fogão, sabia consertar o carro, sabia consertar geladeira. Sempre tem um devoto assim nas comunidades que sabem fazer tudo, né? E deixa tudo funcionando bacana e é um devoto predisposto a servir e tal. Então, um devoto como esse estava num templo e se aborreceu e quis ir embora. Então, ele falou com o presidente e tal, disse que ia embora de qualquer jeito e arrumou tudo para ir embora. E quando chegou na hora que a notícia chegou para as pessoas em geral, uma devota que era Pujari falou assim: pô, e agora? Nós vamos ficar sem Shudra? Imagina. E agora nós vamos ficar sem Shudra? Então, essa história foi contada agora, eu não conhecia, foi contada recentemente, nessas conversas que eu falei. Então, aqui nós estamos vendo que a maldição para o Kshatriya foi nascer como Shudra. Então nós podemos classificar aqui o Shudra como sendo uma classe inferior, e a pessoa que está nesta classe inferior é, portanto, inferior. E este é o erro. O erro é pensar que a pessoa que está em determinada situação inferior é exatamente como a situação que ela se encontra. E que ela, portanto, não pode ser promovida. Isso não é a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. A filosofia de Chaitanya Mahaprabhu é diferente. É que mesmo que uma pessoa se encontre numa situação inferior, ela não é inferior. Ela é competente para transitar e alcançar o objetivo último.
dentro desse conceito de Shudra, ele jamais encontrará liberação. Os pecados dele não serão expiados jamais. Ele terá que cumprir toda uma vida, do começo ao fim, como Shudra, para poder, com uma vida inteira, então, ele pagar a sua condição, o seu pecado. Mas não é assim o processo de Chaitanya Mahaprabhu. O processo de Chaitanya Mahaprabhu é que as sementes do pecado, que estão todas dentro do coração, dos nossos corações, pecados de vidas e vidas que trouxemos na bagagem da vida passada, estão aqui agora esperando chuva e sol para outra vez germinar no coração e aparecer na nossa vida, serão queimadas pelo fogo do serviço devocional. Então elas secarão, como acontece com as sementes. Uma vez eu morava em Nova Gokula, vim aqui no Nordeste, na casa do templo, que tinha um pé de jambo do Pará, aquele jambo delicioso, que é bom, ele fica assim, desse tamanho. Aqui nós temos, onde tem aquela torneira aqui na frente, nós temos um pé de jambo, mas não tem umidade suficiente para dar o jambo. Ele já deu um ou outro, assim, mas não tem aqui água suficiente. Então esse jambo, que é uma delícia, e é lindo, e é a origem do sistema Jambudvipa, que é assim, forma de cone, né? Coniforme e tal. Essa fruta, aí eu disse assim, eu quero levar para plantar em Nova Gokula, como eu trouxe de Recife para plantar aqui também, e que não funcionou muito bem. Então eu disse, mas precisa secar, eu não quero levar úmido, porque ele pode mofar na viagem e morrer. Aí tinha também nesse templo uma quadra de basquete. Aí o devoto disse, então eu vou colocar ali no sol para poder dar uma secada. Aí colocou na quadra de basquete, ficou uns 3 dias. Quando eu fui pegar, estava torrada, as sementes estavam torradas, porque imagine, né, uma quadra de cimento, é uma placa de cimento no sol de Recife, né? Então torrou mesmo. Quando peguei, era mais ou menos um saco assim, quando trouxeram as sementes, estava tudo esfarelando. Torrada mesmo, torrada pelo calor do sol. E é isso que acontece com a nossa semente de serviço, com a nossa semente dos pecados que estão colocados dentro do nosso coração. Elas ficam assim. O fogo do Harinama Sankirtana queima essas sementes. E na hora de brotar, tem água, tem tudo para brotar. O ambiente está aí próprio para brotar o pecado. Mas aí o que acontece? A semente foi queimada, foi torrada, não tem mais condição de germinar no nosso coração. Então, essa situação, aqui a gente precisa observar bem, porque o Shudra, para Chaitanya Mahaprabhu, que é o patrono do movimento Hare Krishna, não é como o Shudra védico. O Shudra védico está limitado à sua condição de Shudra. Mas o Shudra de Chaitanya Mahaprabhu é uma alma espiritual vivendo aquela experiência de Shudra e que pode, através do serviço devocional, como Shudra, se libertar. Ele, portanto, nessa situação, não merece ser discriminado e Chaitanya Mahaprabhu não discriminou. E, além disso, se nós pensamos que não somos Shudras e discriminamos alguém como Shudra, nós estamos indo contra o princípio védico. Kalau Shudra Sambhava. Nesta era de Kali, todos Sambhava, nascem como Shudras. Então, nós, apesar de hoje sermos iniciados, temos um mantra que só os brahmanas têm conhecimento, cantamos, temos um sadhana, seguimos
um Vaishnava puro que está além do sistema Varnashram, seguimos Chaitanya Mahaprabhu, ainda assim nascemos Shudra e transitamos dentro disso, porque nascemos, mesmo como filhos de Brahmanas, etc., nascemos Shudras. E agora precisamos assumir que transitamos dentro dessa realidade. E aqueles que ainda não transitaram merecem a mesma oportunidade que nós tivemos. Então o nosso olhar para as pessoas deve ser o olhar de compaixão, para que elas possam receber. É por isso que vocês vão à rua, distribuem livros, entregam os livros para as pessoas, nem olham, nem procuram saber se é Shudra ou não é Shudra, se é Brahmana ou não é. Vocês não se preocupam com isso. Não faz parte. Vocês chegam na rua, simplesmente vê uma pessoa e pá, põe o livro na mão dela. Nós já tivemos devotos analfabetos que distribuíam livros no nosso movimento. Já recebemos pessoas que eram analfabetas e que ficavam no templo fazendo serviço, até que um dia ele disse: mas todo mundo vai, por que eu não posso ir? Eu quero ir também. E então deixamos ir, e eles foram e se tornaram grandes sanketaneiros. Grandes, distribuir muitos e muitos livros. E falar para as pessoas, eles eram analfabetos, e diziam para a pessoa o conteúdo do livro, porque eles ouviam falar do conteúdo do livro e eles apresentavam o livro e diziam: olha, esse livro trata de yoga, trata disso, é você que é um estudante, pode levar esse livro, vai tal, e pronto. E as pessoas compravam os livros, e eles venderam muitos livros. Então, esses milagres do sistema Varnashrama não são imprevisíveis, eles são programados. Kali Yuga está produzindo milagres do sistema Varnashrama, e nós somos os operadores desses milagres do sistema Varnashrama com a orientação de Chaitanya Mahaprabhu. Então, por causa da compaixão de Chaitanya Mahaprabhu, nós olhamos para as pessoas e damos para elas o conhecimento espiritual, e elas aproveitam esse conhecimento espiritual e se desenvolvem dentro dele. Vocês têm alguma pergunta? Você tinha falado sobre a questão da vaca e tudo mais, e um rapaz no Sankirtan me fez uma pergunta que eu não soube responder com uma riqueza, assim, uma informação precisa que eu tenha recebido, que foi essa questão, assim, do porquê a vaca é considerada como sagrada, sabe? Sim. A vaca não é considerada como sagrada no sentido religioso. Ela, inclusive, às vezes a gente põe a vaca no altar ali e fica parecendo que é como uma murti a mais. Não é, não. Ali é decoração, só pra gente curtir. Mas não é, não. A vaca é sagrada como a mãe da gente é sagrada. A mãe da gente é sagrada, a gente considera isso. Ai daquele que xingar a mãe da gente, né? No Brasil eu não sei como é, mas acho que é a mesma coisa, né? Por aí, pelo mundo todo. Ai daquele que xingar a mãe da gente. A mãe da gente é sagrada. Então, a vaca é sagrada nesse sentido. Ela não é sagrada como algo... como Krishna é sagrado, como a deidade é sagrada. Ela não é assim. Não é o mesmo tipo. É outro tipo de sagrado. Só que os ingleses, cristãos, anglicanos principalmente, disseram, quando foram à Índia e dominaram a Índia por séculos, eles disseram que eles eram primitivos, que eles adoravam a vaca, e que eles adoravam a vaca e que a vaca era sagrada. Isso pegou de tal forma que até hoje vem. E a gente fala, porque a gente faz o Gopuja no dia de Govardhana Puja, a gente faz o Gopuja, e às vezes nós mesmos temos a sensação de que a vaca é sagrada da mesma forma que Tulasi, da mesma forma que não é exatamente isso. Entende?
A vaca é sagrada porque ela, como a mãe, porque ela nos mantém. A vaca é a base de todo o sistema Varnashram, porque a proteção à vaca vai produzir leite, o leite vai alimentar as pessoas. E olha, isso nem vai muito contra a filosofia vegana, sabe? Se vocês forem observar com muito cuidado, não vai assim. Então, o leite nos alimenta, produz outros subprodutos que servem como remédio, como o dahi, o iogurte, que comido com arroz cura tanto a prisão de ventre quanto a diarreia, porque regula a temperatura e regula as funções intestinais. Então tem muitas situações, muitas coisas assim. A vaca, o esterco da vaca serve para adubar o pasto, plantar e produzir alimentos. Serve também como combustível. Aí não usamos o combustível fóssil como o petróleo. Então ele serve como combustível para o fogão, o forno. Então a vaca tem uma participação na nossa vida, da nossa economia. É a base da economia do sistema Varnashram original. Por isso ela é assim. Mas ela não é sagrada como Deus. A vaca não é Deus. Nós não somos impersonalistas para ver tudo como Deus, nem seguimos outras filosofias, assim como o panteísmo. Nós somos Vaishnavas, adoramos a Vishnu e respeitamos toda a criação. E a vaca faz parte da criação. Os seres humanos também são sagrados, as crianças são sagradas, os idosos são sagrados para nós. Então nós temos isso. Os pais protegem seus filhos, os governantes protegem os seus governados como sagrados também. É só ver a nossa literatura e a gente vai ver isso. A gente não saca isso tão facilmente quanto a vaca, porque a vaca é como dinheiro. O capital, na nossa cultura capitalista, o capital é sagrado. Ninguém deixa dinheiro no chão. Você vê alguém, se você vê alguém vê um dinheiro no chão na rua, ele pega imediatamente, porque ele sabe, isso aqui tem um valor especial, não pode ficar jogado no chão. Não é? Ele pega e põe no bolso. Ninguém vai deixar uma nota de 100 reais no chão jogado por aí. Isso é considerar o dinheiro sagrado. É assim que a gente considera a vaca, como sagrada, de tanta importância que ela tem dentro da comunidade. E ela está relacionada com a cultura. E além disso tudo, ainda tem a relação dela com Krishna, da cultura de Krishna. Krishna protege os brahmanas e as vacas. E isso causa situações desajeitadas dentro do sistema Varnashram, como a situação que você encontrou. Bom, isso dá até um curso, se quisermos, um mês talvez. Obrigado e todas as glórias a Srila Prabhupada.